Olá, queridas e queridos estudantes, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje no mais uma aula de banco de dados, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui hoje como utilizar o SQL Fiddle. O SQL Fiddle é basicamente um site onde a gente consegue testar, criar bancos de dados e testar consultas SQL sem ter propriamente um banco de dados instalado, não precisa ter o MySQL instalado, não precisa ter o Postgre instalado, que é outro SGBD, e eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá bom? Então, isso é bem legal porque você consegue acessar do seu computador, então você acessa o site, você consegue acessar do seu celular, você consegue criar os esquemas de banco de dados, você consegue testar as consultas, então é super legal. Então, para você fazer de qualquer lugar, para você conseguir trabalhar com banco de dados e aprender sobre a linguagem SQL de uma forma bem simplificada. Então, vou compartilhar a minha tela aqui para vocês. E mostrar o SQL Fiddle aqui, para que a gente possa, então, aprender um pouquinho. Então, pessoal, essa aqui é a tela do SQL Fiddle, que vocês estão vendo aí. Então, vocês vão acessar esse site, que eu vou colocar aqui embaixo para vocês, do sqlfiddle.com. E aí, vocês percebem aqui que a gente tem um painel onde a gente pode colocar sobre o esquema de banco de dados, então, criar tabelas, inserir... Ele dá até a dica, né? Criar tabelas, inserir registros, então tudo você faz aqui e pede para construir esquema. E aqui do outro lado, quando você construir, você consegue rodar as consultas, enfim, sobre aquele banco de dados, fazer o select em relação àquele banco que foi construído, então você consegue fazer tudo aqui. E aqui em cima você consegue selecionar qual é o banco de dados que você vai utilizar. Então, nesse caso aqui, MySQL 5.6, que vocês podem utilizar para as atividades que eu passei, inclusive da lista 4, da lista 5, vocês podem fazer por aqui, inclusive. Ou, por exemplo, se vocês quiserem agora, e agora um dos principais intuitos é que vocês trabalhem com um outro SGBD, né? Vocês trabalhem com outro banco de dados. Nesse caso aqui, vocês vão trabalhar com o Postgre SQL 9.6. Então, você vai selecionar ele aqui, que aí vocês veem, então, como que é feito, porque a gente vai utilizar o URI para alguns exercícios, tá bom? Então, tá aqui o 9.6. Pois bem, vou voltar aqui, o primeiro exercício do URI, então, que a gente vai fazer é o do Select básico, tá bom? É esse exercício aqui. Então, do Select básico, ele tem aqui o enunciado bonitinho, e como você está falando de banco de dados, ele até coloca aqui, ó, a linguagem Postgre SQL, tá? Então, tem um problema, é o código que vocês vão colar aqui, que vocês já estão conhecendo. Se vocês já conhecem, vocês sabem que vem, depois que vocês acessam aquele código, né, entram na turma, então a turma vai aparecer aqui em Academic, que é uma nova turma, é a turma de banco de dados, e tem uma lista de exercícios lá dentro para vocês fazerem, certo? São 10 exercícios. Então, vou começar o primeiro aqui, Select básico, 2602, e diz: sua empresa está fazendo um levantamento de quantos clientes estão cadastrados nos estados. Porém, faltou levantar os dados do estado do Rio Grande do Sul. Então, você deve exibir o nome de todos os clientes cujo estado seja Rio Grande do Sul. E aí ele mostra, né, o esquema aqui, ele mostra como que é a tabela, né? Ó, tem ID, tem name, street, city, state, crédito, limite. Então, ele mostra como que é, né, a questão do tipo de dados, como que é que tá ali, e ele mostra exemplos, né, de uma tabela já preenchida. Então, tem o nome, o Pedro Augusto, moro na rua Pedro Carlos Hoffman, moro em Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, e tem o limite de R$700. Então, ele quer ver todos os clientes cujo estado seja Rio Grande do Sul. Quem aqui é do estado de Rio Grande do Sul? Ah, é o Pedro, ó, porque tem aqui, a Jane, aí o RS, o Marcos Antônio, também é RS. Então, ele quer que seja esse exemplo de saída. Como eu posso fazer para isso fique mais fácil? Select, você entende que você vai passar esse nome desses campos aqui, né? Para poder resultar isso aqui na tela, então você vai trabalhar com isso, mas para ficar mais fácil para vocês verem isso acontecendo e resultando, você pode fazer o download do SQL aqui em cima, ó. Então, se você clicar em download SQL, você vai baixar, então, um arquivo .sql, que você pode, inclusive, colocar lá no SQL Fiddle. Então, um arquivo SQL, você pode abrir ele tanto no Workbench, para você ver. Então, ele é .sql, então ele vai baixar esse 2602 aqui. E aí você copia o código e cola lá.
Você pode até abrir mesmo um bloco de notas. Então, você copia aqui, ó, copia tudinho e cola lá. Então, aqui também, ó, copia tudo. Tanto faz, você vai lá e cola aqui no SQL Fido. Então, você cola aqui, Ctrl V, e clica em Build Schema. Então, ele vai construir. Então, ele construiu um PostgreSQL, lembre sempre de mudar. E agora, a gente consegue fazer a nossa consulta aqui. Se eu quisesse fazer um básico, né, select, asterisco, from, o nome da tabela é customers, certo? Então, aqui, ó, customers. Então, run SQL, ele vai resultar na tela todo mundo, perfeito? Então, vocês conseguem ver. Então, por aqui é bem bacana. Mas ele pediu aqui, então, o nome de todos os clientes. Então, primeira coisa, então, a gente vai selecionar aqui, select, não quer tudo, a gente quer o name, né? O nome de todos os clientes. Então, a tabela é costuma, então a gente vai ver o nome de todos. Então, veio só o nome. Mas, ele quer aqueles clientes cujo estado seja Rio Grande do Sul. Certo? RS, select name from customers. Então, onde? Where. Então, a gente tinha lá a tabela, a gente tem os campos aqui, state, não era? Então, state igual a RS. Então, basicamente é isso. RS aqui, passando entre aspas, né? Que é literal, é texto, né? Então, run SQL. Então, Pedro Augusto, Jane e Marcos Antônio. Conferiu com um exemplo de saída. Então, a gente pode vir aqui copiar. Select name from customers. Então, percebe que a linguagem, porque todos esses SGBDs, eles são baseados, né, na linguagem SQL, eles aceitam consultas SQL. Então, a linguagem que a gente passa aqui é muito parecida. Em alguns casos, como nos casos do join, né, então, nesse caso aqui, não usa, a gente usa só join, a gente não usa inner join. Então, existem algumas pequenas mudanças na sintaxe, pouca coisa do MySQL, mais para o PostgreSQL, então vocês devem se atentar a isso. Inclusive, eu coloquei um tutorialzinho lá, que mostra alguns exemplos lá de como fazer os selects, algumas coisas, e aí você vai vendo como trabalhar, então, com o PostgreSQL. Então, vou colar aqui meu código, certo? Então, colei aqui e vamos enviar. Então, ele vai ficar para avaliação. F5 aqui, aceito. Então, esse é o código que responde o exercício 2602 do URI. Então, se vocês virem em Academic, tem aqui banco de dados, tem essa lista com 10 exercícios. Então, o primeiro eu já fiz, tá verdinho. Então, quando vocês fizerem a lista completa, essa barrinha de progresso aqui vai ficar toda verdinha. Então, vocês vão mandar o print que mostra tudo isso aqui, ó, que mostra os vizinhos, né? Verdinhos aqui em tudo e a barra de progresso e mostrando, inclusive, até mesmo, se possível, o nome de vocês. Então, é isso, pessoal. Então, essa é a última entrega que vocês vão fazer da disciplina de banco de dados. Então, boa sorte, bons estudos. E eu gostaria só de me despedir um pouquinho de vocês, porque é a última disciplina que a gente vai estar trabalhando juntos. Então, a última vez que a gente vai estar ligadinho aqui. Então, para mim foi uma grande felicidade ministrar essa disciplina com vocês. Então, nos selects da minha vida, eu gosto muito de saber que o resultado da minha consulta para esse mês, né, esse ano, retornou, então, que eu pudesse dar essa disciplina com vocês. Então, estou mega feliz que eu pudesse dar essa disciplina, que eu pudesse participar desse curso. Então, todos os resultados da consulta que resultam em programadora web do Campus Sales do IF Goiano, para mim é uma grande felicidade. Vocês são estudantes especiais que me proporcionaram, então, experiências, assim, simplesmente fantásticas. E eu espero que a gente continue ainda aprendendo muito, que vocês sigam firmes, fazendo várias coisas legais, que vocês possam se ingressar na carreira, e a gente ainda se vê por aqui, tá? Então, não é um adeus de fato, tá bom? Não se preocupe, a gente ainda vai se ver, a gente ainda vai encerrar esse curso com sucesso. Então, fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.